mês de junho chegou depressa. Mark saíra do coma, mas sua saúde estava tremendamente precária. Como consequência do longo período de internação, uma infecção sanguínea estava apagando a chama de sua vida aos poucos. Ele podia nos ouvir, mas sua comunicação conosco era feita por meio de sinais. Entre os que visitavam Mark estava Gregory Nelson. Nos dias em que estava melhor, ele conseguia entender tudo o que dizíamos e interagia gesticulando, ou até mesmo escrevia algumas frases. Porém, na maior parte do tempo, ficava sonolento devido ao efeito dos remédios. Jennifer decidiu seguir o conselho do marido e foi em frente. Ela se batizou em um lindo dia de verão. Foi muito emocionante porque, a todo momento, todos nós lembrávamos que Mark deveria estar ali. Aquela fora a decisão de vida que ele tomara. Naquela semana, Jennifer e Mark estavam completando 2 anos de casados. Estar presente naquele batismo me fez refletir novamente sobre Mark e sua mudança de vida. Lembrei-me de nossas conversas e decidi procurar novamente o professor Nash, apesar de saber que corria o risco de ser, mais uma vez, questionado pelos meus líderes da sala. Encontramo-nos em um local neutro, de forma que ninguém nos visse chegando ou saindo. Andrew, desculpe me perguntar, mas por que tivemos de nos encontrar desta forma? Não posso revelar isso para você neste momento, Al. Não posso ser visto conversando com você. Assim que eu puder, prometo que explicarei a minha situação. Ok. De qualquer forma, estamos aqui para estudar mais um pouco. Como posso ajudar, Andrew? Eu sei que o senhor tem muitos assuntos para apresentar, porém hoje eu gostaria de esclarecer uma dúvida que tenho faz algum tempo. Meses atrás, Mark e eu conversávamos sobre a lei de Deus e ele me disse que esta lei não tinha sido dada somente aos judeus, mas a todo ser humano. Ele disse também que o sábado é o dia de guarda dado ao homem por Deus e que todos deveriam respeitar este dia. Então ele me falou que houve uma mudança do sábado para o domingo, feita dentro do cristianismo, sem uma expressa ordem de Deus. Eu gostaria de entender mais sobre este assunto. Muito bem. Este é um ponto muitíssimo importante dentro do contexto daquilo que temos estudado. Já vimos que existe uma guerra acontecendo neste mundo, travada entre o bem e o mal. O inimigo de Deus, que foi o maior dos anjos criados por ele, está tentando obter o total controle deste mundo por meio do engano ou destruindo aqueles que seguem o verdadeiro Deus. Devido ao ódio e à inveja que ele tem do Filho de Deus, tudo o que ele faz tem como objetivo desviar as pessoas da adoração ao Deus Criador. Como o Criador estabeleceu o sábado como dia de comunhão com ele, o inimigo tenta de todas as formas fazer com que as pessoas se esqueçam desta parte da lei de Deus. Mark me disse que Deus deu esta lei a Adão e Eva. Correto. O sábado é o dia de Deus. Para realmente entender o significado do sábado, é preciso retornar ao princípio, à criação. No primeiro capítulo da Bíblia, vemos como Deus criou o mundo. Ali é dito que o mundo era sem forma e vazio. Nos primeiros 3 dias, Deus dá forma ao que não tinha forma, e nos 3 dias seguintes, preenche o que estava vazio. No primeiro dia, ele criou a luz. No segundo, fez separação entre as águas, na terra e no firmamento. No terceiro, ele separou a terra da água. Assim ele deu forma ao mundo. No 4º dia, ele preencheu o vazio do primeiro dia, criando o sol, a lua e as estrelas, para manterem a luz que criara. No 5º dia, ele criou peixes e aves, para preencher o vazio do 2º dia, tanto nas águas quanto no firmamento. E por fim, no 6º dia, ele criou os animais terrestres, para preencherem o vazio do 3º dia. O homem e a mulher também foram criados para viverem na terra. Realmente interessante. Sim, mas não para por aí. Foi então que Deus criou mais um dia, o sábado. Ele deu forma a este dia como dia de descanso. Este é o significado da palavra sábado, descanso. E como que você acha que ele preencheu este dia? Boa pergunta, não faço ideia. Ele já tinha criado tudo, pelo que entendi do texto bíblico. Certo? A Bíblia nos diz que ele descansou, abençoou e santificou o 7º dia. Andy, você sabe o que significa algo santo, santificado por Deus? Não sei se entendo claramente este conceito. Há uma história na Bíblia que nos esclarece isto.
Moisés era pastor de ovelhas em Midian. Por 40 anos ele caminhou com elas ao redor de um monte chamado Sinai. Um dia, passando pelo mesmo lugar por onde passara inúmeras vezes, ouve a voz de Deus, vinda de um arbusto em chamas, que diz para ele tirar as sandálias, porque o solo onde pisava era santo. Veja bem, Andy, se ele tinha passado por ali tantas vezes e nunca tinha precisado tirar as sandálias, por que agora aquele lugar era santo? Por causa da presença de Deus? Exatamente. A presença de Deus torna o local onde ele está um lugar santo. Ao santificar o sábado, Deus preencheu este dia com ele mesmo. Tudo que é santo, segundo o que vemos em toda a Bíblia, pertence a Deus. O sábado é santo, porque pertence a ele. Enquanto o primeiro casal estava no Éden, o Filho de Deus, que, como vimos, é chamado na Bíblia de Miguel, ou mais tarde como Jesus, se encontrava com eles todos os dias. Adão e Eva não tinham pai nem mãe. Eram literalmente filhos de Deus. E como um pai de amor que Deus é, diariamente encontrava-se com eles por algum tempo. Isto acontecia de domingo a sexta. Porém, no sábado, como ele mesmo havia estabelecido quando abençoou e santificou aquele dia, vinha passar o dia todo com eles no jardim. Este é o verdadeiro significado do dia de sábado. É o dia que Deus separou para passarmos com ele. Nos esquecemos de todo o resto. O dia que descansamos de nossos estudos, trabalhos, atividades diversas que fazemos durante a semana, para encontrarmos descanso físico, mental e, sobretudo, espiritual. Por que houve esta mudança do sábado para o domingo? Fiquei sabendo que o imperador Constantino oficializou esta lei para todo o Império Romano. Da forma que você vem dizendo, Al, quem está por trás disso é o inimigo de Deus. Foi ele quem conduziu esta mudança? Você já está começando a pensar dentro do contexto espiritual, Andy. Nada neste mundo acontece por acaso. Há sempre a atuação de Deus ou de seu inimigo em cada grande evento envolvendo a humanidade. Você se lembra que recentemente estudamos que o nome Lúcifer significa portador de luz e por isso tomou o sol para ser o seu símbolo na Terra? Sim, me lembro. Lembra-se também que eu disse que ele engana até mesmo os cristãos, levando-os a adorá-lo enquanto pensam que estão adorando ao Deus verdadeiro? Sim, eu me lembro que perguntei como isso seria possível. Chegou a hora de você entender esta questão, Andrew. A mudança do sábado para o domingo foi totalmente guiada pelo inimigo de Deus. A adoração ao sol, que era feita por todos os povos antigos, acontecia no domingo, o primeiro dia da semana. Domingo, que deriva do latim dies domenicus, que significa dia do Senhor, é na verdade o dia do sol. Este termo dies domenicus foi dado pelos romanos e não é o termo bíblico, que se referia a este dia simplesmente como o primeiro dia da semana. Veja que em inglês, Sunday significa dia do sol. Em todas as línguas de origem germânica, como alemão, holandês, dinamarquês, sueco, norueguês, islandês, a palavra para o primeiro dia da semana também significa dia do sol, por derivar do latim dies solis. Não é por acaso que no japonês o kanji, o ideograma do domingo, é o mesmo ideograma do sol. No primeiro capítulo da Bíblia, lemos que, quando Deus criou este mundo, no primeiro dia criou a luz. Lúcifer, o anjo portador de luz, tomou o primeiro dia para ser o seu dia, por ser o dia da luz. Ao mudar a lei de Deus, que nos ordena adorá-lo no sábado, para o domingo, Satanás levou os cristãos a pensarem que estão adorando o Deus Criador, quando na verdade estão fazendo culto no seu dia, o dia do sol. Esta é uma dura realidade, mas é a verdade que precisa ser dita. A sua igreja, professor Nash, faz os cultos aos sábados. Vocês respeitam o horário de começo e do fim do sábado da mesma forma que os judeus? Veja bem, Andy, segundo a Bíblia, o dia não tem seu início à meia-noite, como marcamos hoje em dia. Ao começar a criação deste mundo, que estava escuro, trazendo a luz no primeiro dia, Deus estabeleceu um ciclo de 24 horas que se iniciou com a parte escura. A cada dia da criação, a Bíblia nos relata que, ao concluir a tarefa do dia, Deus via que tudo era muito bom e que assim concluíra a tarde
e manhã daquele dia, significando parte escura e depois a clara. Desta forma, o dia começa ao pôr do sol, que é o fim do dia anterior. Como o dia, na realidade, inicia-se ao pôr do sol e não à meia-noite, o sábado é guardado do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Quer dizer que o dia em que adoramos é importante? A questão de quem, como e quando devemos adorar é crucial em nossa jornada espiritual neste mundo. Se mudarmos o quando ou o como, mudamos também o quem. Você se lembra da história de Caim e Abel? Caim mudou o como e Deus não pôde aceitar o sacrifício que ele trouxe até o altar. Se mudarmos o quando, da mesma forma, Deus irá rejeitar nossas melhores intenções de adorá-lo. Aquele estudo com o professor Nash foi muito estimulante intelectualmente. Durante a semana, gastei algum tempo pesquisando na internet e em livros de história, confirmando a veracidade daquilo que ele me dissera. Quanto mais eu estudava, mais ficava convicto de que aquilo fazia sentido. Minha vida estava cada vez mais sendo conduzida a uma encruzilhada, que me levaria a tomar uma decisão radical. O que eu ainda não sabia era que o preço a ser pago por esta decisão seria mais caro do que eu podia imaginar. Qualquer semelhança com a realidade pode não ser mera coincidência.